Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado temos o... Tá pensando no adjetivo tosco? O belíssimo Monarcão. Conseguiu. Pô, Pondé, obrigado, cara. Tamo aí conversando com a lenda aí, o Pondé, um dos filósofos mais importantes do país. Eu gosto bastante de filosofia, entendeu? Então, poder conversar com das referências no Brasil, acho que é justo falar isso, pra mim é muito, muito da hora. Da hora. É engraçado ouvir um monarca falar que ele gosta de filosofia, que de fato ele gosta de filosofia, só que uma filosofia diferenciada, a filosofia dele ali, uma parada meio eu gosto da filosofia. transcendental. Eu lembro do nosso papo, uma coisa meio religiosa. Tipo, Foi legal. Você perguntou sobre ateísmo. Sim. A gente falou até da Terra plana, que tu falou mal pra caralho dos caras da Terra plana. Há algo além disso do que falar dos caras da Terra plana que não seja mal? Vai falar o quê? Dizia o Nelson Rodrigues. Os idiotas nasciam, babavam na gravata, tinham filhos e morriam. Agora não, eles falam. Verdade, e falam pra milhões de pessoas às vezes. E aí a gente fica sabendo essas coisas, vai saber. Às vezes a pessoa é terraplanista e a vida ganha um novo sentido. Sim, ganha amigo, sim. vai jantar fora. É verdade, eles Né? têm uma comunidade ali. Sociabilidade. Né? E diz, são pessoas parecidas, burras igual a ele. Tá radical ele. Hoje ele... É que ele acordou quase agora e ainda não teve a oportunidade de estourar a bomba Pior que atômica eu não dele. fumei ainda, cara. Eu tô... Então, raivoso. cara, pra mim é muito claro quando ele estourou a bomba atômica e quando não estourou. É bizarro. É diferente? É completamente diferente. Quando ele já estourou, ele fica mais leve? Cara, ó, só o fato do jeito que ele tá falando aqui, que tá muito mais acelerado que o que eu tô acostumado, eu já sei. Quando ele começa a falar pra caralho, que assim, ih, não estourou a bomba. Não estourou, tá. Mas tá estourando aí, Tá né? estourando, vamos ver, aos pouquinhos a gente vai. Porque tem os caras da Terra plana que falam que a Terra, assim, a gravidade não existe, a Terra, na verdade, ela tá subindo no espaço que ela tá a 10 metros por segundo. Entendi, faz todo sentido, cara. E tem uma ponta que é o Polo Norte, a outra borda é o Polo Sul. Na verdade, isso daí fica, tu não manja. O meio Sim. é o Polo Norte. O centro da Terra plana é o Polo Norte. Da tábua lá. Da tábua. Ih, Pondé, E as bordas são... O Polo Você tá lendo Sul. muito isso, cara. Tô começando a desconfiar de você. Como é que eu vou ridicularizar alguém sem saber do que ele tá falando? É melhor nem saber mesmo. Vai saber se você se converte. Vai se contagiar. O que a gente percebe que às vezes uma coisa não liga na outra, né? Não. Você pode ser terraplanista e ser engenheiro. Sim, cara. Eu conheci um. Que é muito bizarro. Terraplanista e engenheiro. Então ele duvida do próprio trabalho, né? Porque ele faz o cálculo, que em teoria comprova que a Terra é redonda, ele faz uma casa baseado nesse cálculo, mas não acredita nele. Porque tem uma área do cérebro ali que é uma área assim meio mágica, né? Você para de acreditar em Deus e começa a acreditar em qualquer merda. Deus funciona como controle de qualidade, pra você não acreditar em qualquer merda, entendeu? Pelo menos é uma merda que tem algum sentido Não, mas fundamental. tem muito tempo, tem muito livro escrito doideira, sobre gostei. ele. Já muitas pessoas pensaram sobre Deus, É né? muito melhor acreditar em Deus do que a Terra é plana, né? Sim, tem mais... sim. Eu acredito em Deus. Até Eu porque sei, eu lembro o que você falou. Até porque é mais fácil tu explicar pros outros. Ninguém vai ficar te questionando. Pô, como é que é esse bagulho de Deus? Todo mundo já sabe, né? E tem um povo que acredita também que Deus era astronauta, né? Sim. Os Eric deuses von astronautas, Däniken, não é? né? Esse cara aí escreveu o livro lá, o caralho. Eric von Däniken. Como que você lida com essas imagens de OVNIs que estão sendo Verdade, ó. confirmadas pelo Aí, ó. Pentágono, pelo Obama, pela essa porra toda? Eu lido sem acreditar em nenhuma confirmação. Mas você não para pra pensar assim, caralho, que interessante. Não. O Pentágono falou que realmente tem um drone que eles não sabem de onde vem essa tecnologia, amigo. Bizarro isso. Eu não acho que o Pentágono falou isso. Eu acho que é só... Coisa pra mídia. Vocês assim. já leram o Carl Sagan? Não, confesso que Então, é uma boa sobre esse assunto aí. Aham. Chama-se Mundo Assombrado pelos Demônios. É um clássico já não é novo, tem, sei lá, 30 anos. Mas é um livro que continua funcionando. Porque ele apresenta, inclusive, coisas como essas, supostas confirmações da época, né? Ele era cientista, o Carl Sagan. Ele criou um programa que tem até um remake chamado Cosmo. Conheço. Tô ligado, Que foi aham. o Neil deGrasse Tyson. Então, o cara que faz agora é um seguidor
Do Carl Tem Sagan. um monte de gente que segue ele, assim, segue ele, as ideias dele. Aham. Né? E esse livro é muito bom, porque ele analisa vários cases, inclusive essas supostas confirmações disso e daquilo. Entendi. Meio que estraga. Ele não ataca a religião especificamente, tipo Deus. Aham. Né? Deus é uma variável sem controle epistemológico. Não tem como saber se existe ou não. Ah, Mas é que a gente fala assim em filosofia. Variável sem controle epistemológico. Não tem como testar em laboratório. sim, sim. Entendeu? Agora, essas informações muito loucas, é que nem gente que vai numa cidade que tem um espírita e o espírita fala que alguém mandou uma carta que estava morto e a carta é sempre tipo, sei lá, mamãe, diga que eu estou bem. Muito genérico, né? Exatamente isso. Muito genérico. Serve pra qualquer um, Não né? tem nenhum- Desde que tu seja uma mamãe. É ou a tenha mesma coisa sido. de um ET que vem aqui e manda salvar a Amazônia. Ou busquem conhecimento. Nenhum ser superior que a gente conhece sabe mais do que a gente sabe. A humanidade não está preparada. E aí você que acredita, evidentemente está preparado. Então, imediatamente você faz parte dessa comunidade, logo você é especial. Você sabe uma coisa que ninguém mais sabe. Tipo o cara que fala que ninguém foi na Lua, É. Caralho, tem esses caras, né, mano? filmado na Islândia. A Então- Lua era a Islândia ou era a Turquia. Então, os caras falam que essas imagens aí de Marte agora é feita ali num deserto. na lá Zona Leste. uns bagulho assim. É isso que essa nova era tecnológica de todo mundo poder dar opinião, se expressar e se posicionar, causa essas ideias que não tem pé nem cabeça ganhando tração muito forte. Mas tem um lado bom, que é, acho que certos paradigmas que eram já impostos na sociedade estão começando a ser discutidos. A OMS, por exemplo. Esse poder que eles tinham, essa referência de ser eu sou a Organização Mundial da Saúde, eu controlo a saúde no mundo. Esse negócio esse espantalho foi aparecendo na minha visão. Porque com a internet, a tecnologia, a gente viu que nem a OMS no começo sabia lidar com a parada. Eles falaram que tinha que usar máscara, aí depois eles falaram que máscara não funcionava. Aí depois voltaram atrás e falaram que máscara funcionava. Entendeu? Aí falaram que tinha que fazer de um jeito, aí falaram que tinha que fazer do outro. Entendeu? Aí você falou, porra, os caras são os caras que eram pra ser a referência máxima de saúde no mundo, e eles aqui na internet estão passando de palhaços, pô. O problema é que assim, não. Primeiro essa coisa da máscara, especificamente, na gripe espanhola já se discutiu máscara. Então, o fato é que a gente normalmente não aprende muito coisa com a história. O próprio Hegel, aquele filósofo do final do 18, começo do 19, que criou a história da dialética lá, ele dizia, assim, uma das coisas que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada com a história. Então, esse caso específico de máscara, quando você pega qualquer material de jornal da época, ou livros que foram escritos sobre a gripe espanhola há 102 anos, você tem lá essa discussão, lockdown, não lockdown, usa máscara, não usa máscara, fecha isso, abre aquilo. Entendi. Quer dizer, isso já rolava há 102 anos atrás. Existia comércio naquela época. Assim como nas outras eventos de peste se usava máscara. Você tinha máscaras na época que se usava. Então esse é um tema que já circula na história das pestes. Agora, sobre essa coisa do critério que você fala, Monark, é uma coisa interessante e bastante séria, que é o seguinte. Na verdade, a gente vai num processo de crítica dos paradigmas, que nem você falou, no caso da OMS é o paradigma institucional, né? A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia, né? Foi que inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou menos quando começou toda essa história de filosofia. Mais ou menos, né? Mas uns 2.500 anos atrás, que começou a questionar, eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um, a democracia era corrupta em Atenas, tinha gente que fazia conspiração, roubava no voto, tinha fraude, toda essa conversa que a gente tem hoje, há 2.500 anos atrás, já aparecia em Atenas, né? Mas o que significa é que, de fato, existe um problema, porque parece que tudo que a gente consegue construir historicamente, socialmente, são convenções. E aí, quando a gente começa a questionar as convenções, o questionamento não para. Não para, entende? Assim, a OMS cai por terra, eu entendo o que você fala,
apesar de que a ciência continua dependendo de um certo grau de institucionalização. Senão a gente não consegue fazer coisa nenhuma. Porque a gente não sabe o que é certo exatamente, né? Não Aqui eu sabe. parto de outro pressuposto. Eu acho que a humanidade sempre é corrupta e a gente não sabe com certeza o que é certo. A gente tem alguns momentos que é claro que é certo e há alguns momentos em certos grupos que parece que é o certo. Esses órgãos multilaterais, tipo ONU, Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Unicef, esse barato todo a partir da ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma tentativa, porque você teve uma Europa que se matou. Se a gente fizer fazer uma conta assim grosseira, mas nem por isso falsa, a Europa começou, sem levar a Idade Média em jogo, porque aí a gente vai bem longe, mas assim, dos final do século XVIII para cá, a Europa ficou se matando até 45. E também se matou nos Balcãs nos anos 90, né? Mas assim, então a Europa entrou, e com o surgimento da Revolução Industrial, ao longo do 19, se matou muito. Muita violência que acabou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial. Então, esses órgãos multilaterais, eles têm o objetivo de meio que institucionalizar conflitos. A política é sempre ruim, mas sem ela é pior. Então, eu entendo o que você fala. Então, seria melhor, por exemplo, ter órgãos locais. O problema é como partir da ideia para a realização das coisas. Na vida real, é tudo sempre pior do que tem na ideia. Tipo, pensar em favor da humanidade. Isso não é muito claro. Sim, com certeza. No plano da ideia, é claro. Claro, Mas no plano da realização não é muito claro. Você teria que ser Deus, né? Pra saber realmente o caminho certo pra humanidade. É né? o que o Descartes fala. Só Deus não precisa de método. Por isso que... É isso aí. Exatamente. Por isso que É. eu acho perigoso você se colocar num patamar de Deus. Num patamar de eu sou a OMS. Eu entendo pro mundo as diretrizes que devem ser feitas. Portanto, todo mundo do mundo inteiro saiba que você tem que seguir o que eu tô falando. E se você não seguir, vai ter repercussões políticas internacionais. Nem os supercompetentes, tecnicamente, são tão supercompetentes. Né? Que tem uma dimensão meio circense. Né? Assim, você só tem que tomar cuidado porque esse raciocínio pode te levar facilmente ao niilismo. Sim. A não acreditar mais em porra nenhuma, sabe? Porque o nosso sistema de crença, eles são muito frágeis. São muito frágeis. E a humanidade sempre precisa de alguns mecanismos de reparo, de contenção. Por exemplo, a OMS, ela aceitou Coronavac, sei lá, 2 semanas atrás. Na medida que ela aceita a Coronavac, significa que quem tomou a Coronavac pode ir para a Europa. Porque agora a Europa, os países do Mediterrâneo estão preocupados com o turismo de verão. Então, não tinham aceitado o Coronavac. Por quê? Porque, inclusive, tem lá todas as brigas ao redor de vacinas, né? Aquela As história que a patentes. humanidade ia distribuir vacina para todo mundo ia se dar as mãos. Basta olhar na história. Período de pandemia é pior. As pessoas ficam mais cruéis. Egoístas. Pensa agora, a gente conversava há pouco, pensa agora no Dia dos Namorados. O restaurante fecha às 9h, sábado. Então você tem um período curto para ir jantar. E o povo quer ir jantar no Dia dos Namorados, senão a namorada vai ficar brava. O que acontece? Os restaurantes põem o menu em 500 pau, 600 pau. Por quê? Porque tem a pandemia, tem menos serviço, tem menos acesso. Você vai ir, não importa o quê. Quando você espreme a humanidade, normalmente sai merda. E Todo mundo tem que pagar boleto, inclusive os governos. E as empresas têm que vender para ter emprego. Ciência custa caro pra caralho. E nesse caso de vacinas hoje e tal, a gente tem aí no horizonte uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias. E saúde é um grande mercado, todo mundo quer viver mais. Ficar mais bonito, ter filho mais bonito, ter um só, ou 2, mas mais bonito, mais saudável. É um puta mercado, medicina. Sim, com certeza. Muito sangue ainda vai rolar por causa disso. Sim, Se com Bolsonaro, aquela besta, tivesse comprado vacina, Uma besta quadrada. certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda, ele podia, aliás, continuar xingando e falando merda, mas se tivesse comprado vacina, a gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que, se você questionar, tipo a Terra é plana, você fudeu, né? Então você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né?
Você pode acreditar em terra plana, mas se tu não pagar o Visa, fudeu, né? Você não usa mais o Visa, né? Tu viu o tapão na cara que o Macron tomou, cara? Na primeira fila tinha um cara com a máscara, não sei o quê, o Macron veio e falou com não sei quem, não sei o quê. Aí o cara botou a mão assim pra fora da grade e tal. Pau, mó tapão na cara dele, cara. Aí vieram os seguranças, agarraram, mas ele já tinha tomado tapa na cara já. Mas um tapinha na cara é suave, né? Se fosse um tiro era pior, né? Isso é uma coisa que eu gosto da França. Os caras lá cagam pros governantes assim, de um jeito muito da hora, mano. Não é à toa que eles cortaram a cabeça do rei, né? Quando ele surgiu, ele era uma onda, né? Porque ele era esperança, uma nova França. E agora tá fudido. Todo mundo que sobe ao poder se fode. só E uma hoje questão é de cada tempo. vez mais difícil, né? Por causa da pressão, que inclusive vem das redes, as pessoas falam e se organizam para dar um tapa na cara, depois some. Mas isso gera pressão, né? Hoje tu sobe nem no monociclo, né? Tu vem, mas agora É tu que vem aí, de Uber. né, eu fui andar bêbado 2 horas da manhã, caí a 50 por hora de bunda no chão, saí deslizando no meio da rua. Aí o velocípede foi capotando, quebrando Se machucou? inteiro. Só a bunda ficou um pouco dolorida. Nada Mas só demais, isso. nada diferente. Eu tava não. de capacete. Ele leva a surra normalmente, né? Nada que eu não esteja acostumado. Deixa eu te perguntar uma parada que ficou aqui na minha mente. Que, pô, tu falou que a tua esposa curte um candomblé e tal. Mas você... Eu imagino que você não acredite tão profundamente nessas paradas. Como é que Então, é assim, isso? quando a sua mulher acredita numa coisa, é bom você não pôr em dúvida. É. Deixa quieto. Sabe as palavras. Eu Deixa quieto. questiono Deus, questiono a porra toda, mas... A mulher Exu tá tu não tranquilo, questiona. irmão. É isso aí, Exu tá valendo. Deixa o Exu quieto. A pombagira sossegada, entendeu? Me dá esse charuto aqui, eu vou fumar. É isso aí, Pochazinho, tá isso aí. É melhor não mexer, sabe essa coisa? Não creio nas brujas, pero que elas vai. É mais fácil acreditar na pombagira do que em Deus, cara. Por quê? Ah, porque você fala com ela, ela aparece, Entendi. sabe? Quando sua mulher acredita... É mais fácil acreditar na pombagira que em Deus, porque a tua mulher acredita na pombagira. Exatamente isso. É mais fácil acreditar no que sua mulher acredita. Entendi. Faz sentido. Porque aí você não tem problema em casa. Tá. Entendeu? Isso é Fica a dica, pura né? filosofia básica Tá. de sobrevivência. Tá. É uma dica. Filosofia de sobrevivência. Tá rolando um questionamento das instituições. Eu acho que a gente tá passando por isso. E aí, elas vão convalescer? Elas vão deixar de existir? Vão novas instituições sendo criadas com outras filosofias, com outros princípios? Não, primeiro, no caso da OMS, por exemplo, que você falou, essas instituições são novas, né? Se a gente pensar em termos de Igreja Católica, tem 2000 anos. Essa é uma instituição foda. Sim. Né? Não a OMS ou a ONU. Sim. A Igreja Católica é uma instituição foda. Mas ela mesmo caiu, tá em total descrença pouco. Não, mas ainda tem muito católico. Tem, com certeza. Católico pra cacete. Com certeza. Né? E assim, e se você pensar, hoje ela é mais forte do que era 1800 anos atrás. Certo? Com certeza. Inclusive ela tem mais aparato hoje do que tinha. Às vezes a gente tem a impressão que Mas ela é um tinha poder antes... mais. É um poder mais escondido, é um poder mais. Mas acho que relativamente ela tinha mais poder antes. Não, é que assim, primeiro, é assim, no ano 1300, por exemplo, para você conseguir fazer uma coisa na Europa, onde está a sede da Igreja Católica, apesar que não começou lá, mas assim, propriamente o cristianismo, né? Mas assim, para a Igreja Católica fazer uma coisa acontecer, você não tinha penhora online, entendeu? Hoje o Estado é infinitamente mais poderoso do que era antes. Hoje um juiz tira sua grana com um clique. E se você quiser provar que estava errado, vai levar 5 anos. E você vai gastar um dinheiro do caralho para conseguir ver esse dinheiro de volta, certo? Verdade. A Igreja Católica não tinha esse poder no ano 1300. Ninguém tinha. Não só a Igreja Católica. Então, às vezes, a gente tem uma imaginação que a Igreja Católica era muito poderosa na Idade Média, mas esse poder, ninguém tinha um poder como se tem hoje. Que você chega num lugar rápido. Compara com peste.
a peste não viajava tão rápido como viajou o coronavírus. Porque não tinha avião. Como hoje você tem uma capacidade positiva de poder, como se fala, você vai lá e faz uma coisa acontecer, você vai lá e toma a terra de alguém, você vai lá e não deixa a pessoa entrar no lugar que não se tinha antes. A estrada, o cavalo, levava... Ninguém sabia quem era quem. Não se sabia quem era o rei. Você não sabia quem era o rei. O rei podia andar na rua e ninguém sabia, porque ninguém sabia a cara dele. Certo? Ninguém sabia. Ninguém sabia quem era tal pessoa. Porque você não tinha foto, você não tinha televisão, você não tinha como a imagem da pessoa viajar. Esse aqui é o rei, ó, tá vendo? Não tinha. Tem filmes que mostram isso muito bem. Eu lembro de um filme especificamente sobre a Joana d'Arc, acho que assisti esse filme. do Luc Besson, né? Não, tu não assistiu esse filme. Era um negócio de trabalho de escola. É uma com a Mila Jovovich. Ela é antiga, de 1990, não é? Alguma coisa assim, Pode isso crer. mesmo. Então tu assistiu esse filme. Eu assisti. Então, assim, tem uma cena em que ela entra no lugar onde está o rei, né? Porque a Joana d'Arc, todo mundo sabe a história dela e tal, acabou virando uma heroína nacional francesa, mas assim, ela entra na sala e tem um cara vestido de rei. O rei era outro. Uhum. Mas eles fazem isso por quê? Porque ninguém sabia que era um rei, fora aquelas 5 pessoas que viviam ali. Mais que 5, mas um número pequeno. E ela acerta quem é um rei, é claro, é um filme. É a ideia de que ela estava iluminada por Deus, entendeu? Então ela sabia que era um rei de França. O filme joga com o fato que era real. Então, quando a gente pensa em poder, uma coisa é o que a gente imagina que era o poder. Nunca houve um poder... Por exemplo, a Igreja Católica não conseguiu ter o mesmo poder que o Império Romano teve. O Império Romano... Para a época, teve um poder do cacete. Fez estrada, fez esgoto, fez aqueduto, montou esquemas de escola, certo? Organizado militarmente e tal. Então, quando você pergunta o que eu acho, quando fala da OMS, por exemplo, sei lá, daqui uns 5 anos, quando ninguém lembrar da pandemia, porque vai esquecer, como se esqueceu a gripe espanhola, talvez ninguém lembre que a OMS cagou, entendeu? Entendi. Talvez ninguém lembre. E talvez não tenha nenhuma outra estrutura que consiga lidar com todos os conflitos que existe, por exemplo, dentro do mercado da saúde. Porque o mercado da saúde só cresce. Então, ele vai precisar, como já precisa, de algum sistema de contrapeso no conflito entre Estados Unidos e China no mercado da saúde, e a OMS faz um pouco esse papel, entendeu? De fazer esse jogo político, de vez em quando dar vacina para pobre, como agora, certo? Porque o cara não tem acesso, aí ela faz uma presença com vacinas. Então o mundo ele é muito mais complicado do que parece, às vezes. Então não sei se a OMS vai perder toda a credibilidade. Talvez se a pandemia durasse 10 anos, perdesse. Entendi. Entendeu? Fodesse total. Não conseguisse viabilizar vacina, não conseguisse, principalmente para os países mais pobres, não conseguisse equilibrar a pressão entre China e Estados Unidos. Mas como não deve durar, provavelmente, por causa das vacinas e isso seguramente já tem alguns sinais, né? Você pega, por exemplo, Netflix está começando a fazer temporada. Por quê? Porque nos Estados Unidos está começando a poder gravar filme. Por quê? Porque grande parte da população está vacinada. Principalmente ator, atriz, roteirista, diretor. Então, significa que aparentemente está começando a ceder. O que é normal. Já cedia sem vacina. Sim. A gripe espanhola passou sem vacina. Sim. Né? Pode crer. Então, com vacina, é provável que ela comece a ceder. E aí o mundo começa a entrar... Voltar a como tava antes, quando ninguém nem mencionava OMS, essas porra aí.